Aê! Estamos ao vivo para todo o Brasil, todo mundo, esse planeta cinema maravilhoso que eu amo de paixão. Todo mundo sabe do meu amor, meu fascínio por esta arte maravilhosa, por este mercado cheio de conflitos lindos e maravilhosos. Eu falo que a gente não discute cinema, eu falo que a gente pratica um jogo de esgrimas. Olha que bonito. É muito bonito, né? A gente joga aquele nosso florete, né? Eu não gosto desse filme, eu gosto desse filme. Tem uns malas por aí, eu sei disso, mas não liguem não. Levem sempre com esportividade tudo, porque falar de cinema é muito bom. Ainda mais em tempos que estamos todos distantes uns dos outros. Mas a internet do bem, que eu falo que é a internet do bem, é essa, quando a gente consegue reunir pessoas que amam esta arte maravilhosa. Olha quem já está aí com a gente, o Alisson Oliveira, meu querido amigo Alisson Oliveira, grande crítico de cinema do Cineweb, ele que é a sensação dos críticos de cinema lá de São Paulo, capital, sabe tudo. Ele é mais famoso que o Clint Eastwood lá na Avenida Paulista, quando ele vai nas cabines de imprensa no Reserva Cultural, lá no Cine Sesc, da minha querida amiga Simone Unes, programadora fantástica, lá na Rua Augusta, aquela rua maravilhosa, parece que eu estou em vários planetas quando eu ando pela Rua Augusta. Eu vou descendo aquela ladeira, eu me sinto em vários lugares ao mesmo tempo, e isso é muito bacana. Ele que também depois faz ali o contorno, perto da Consolação, né, Alisson? Vai ali lá no cinema do André, que também já teve aqui, o André Sturme, a Juju Brito também lá do Belas Artes, todo mundo já teve aqui, aqueles cinemas maravilhosos. Eu gosto muito do Belas Artes já até vinil. Ô, Alisson, você já comprou vinil lá no Belas Artes? Depois você me conta aí. Então tá bom, depois você me fala, ó, mandou um beijo aí pra gente, grande Alisson Oliveira. Mandem suas mensagens, pessoal, vocês que estão entrando, que a gente vai tentando colocar aqui no nosso programa, tá? Lembrando que a Juju, eu já tô chamando de Juju, é que é uma intimidade danada já. Ela já é a entrevistada número 76 desse nosso projeto maravilhoso. E as outras 75 entrevistas estão lá disponíveis na TV Caeté, nas redes sociais, e também lá no Guia do Cinéfilo, o melhor site. Site não, né? O melhor blog, o melhor comentário do cinema brasileiro, ou qualquer coisa parecida com isso. Acessem lá sempre, @Guia do Cinéfilo. Agora você está falando que não comprou, ainda não, ó. Vamos lá ver se tem uma trilha do Morricone lá, alguém, né? Alguma coisa lá, uma trilha do Hans Zimmer, do Alexandre Desplat, que eu já entrevistei o Alexandre Desplat. Tem alguma coisa bem bacana lá. Ou alguma coisa da trilha do trilheiro do Hamaguchi. Quem é o trilheiro do Hamaguchi? O Alisson Oliveira, que Hamaguchi é a sensação. Hamaguchi é mais famoso que o Gil do Vidor. Gil Vidor no mundo cinéfilo, porque todo mundo fala ou é da roda ou é do Drive My Car. Eu já vi gente falando Drive My Roda, já de tanta confusão que existe em torno de Hamaguchi, a nova celebridade. Eu falo que parece que saímos de um Big Brother, né? Aquela recente celebridade no mundo cinéfilo. Eu vejo textos, parece que a pessoa já viu todos os filmes de Hamaguchi, mas não creio, não. Mas é sempre bom revisitar esses novos diretores aí. Vamos em frente. Vou apresentar aqui a nossa convidada com o textinho e a gente começa. Ju, se tiver alguma coisa de errado, você briga comigo, tá? Mas vamos lá. Eu roubei do LinkedIn, de algum festival que você participou, saio roubando tudo mesmo aqui. Eu não dou crédito, não, eu saio roubando. Nossa convidada de hoje é a pesquisadora de cinema, sobretudo nas áreas de gênero, de cinema e educação. Em 2016 fundou o Cineclube Academia das Musas. Olha que nome bonito, né? Academia das Musas. Até hoje com atividades ininterruptas dedicada a estudar e difundir a cinematografia das diretoras mulheres. E que coisa bacana, a próxima vencedora do Oscar vai ser mulher. Vai ser mulher, e ela fez o piano também, já vou dando spoiler aqui. É editora e colaboradora do fanzine de crítica cinematográfica, o Zinematográfico. Adorei esse nome, Zinematográfico. Crítica de cinema, ela faz parte lá da CCIRS, Associação dos Críticos do Estado do Rio Grande do Sul, e também da Abracine, Associação Brasileira dos Críticos de Cinema. Essa associação, temos questões para falarmos dela aqui, vai ser muito bacana. Juliana Costa, muito boa noite, Ju. Obrigado pela presença, obrigado por ter encontrado um tempinho, sua agenda sinistrona, para estar aqui com a gente. Tudo bem, Ju? Oi, querido, tudo bem? Um prazer estar aqui. Obrigada a ti pelo convite. E é isso, né? A gente demora um pouquinho para ajeitar a agenda, mas logo consegue, até que foi rapidinho. E é isso, acho que quem é cinéfilo, o que mais gosta de fazer na vida é conversar sobre cinema, né? Então, acho que é sempre um prazer esses momentos de encontro para falar sobre os filmes. Eu acho que a gente vê filme para falar sobre filmes. E eu sou cineclubista, assim, de formação. Minha formação em cinema, ela não é acadêmica, ela é toda cineclubista. Então, o cineclubista é meio viciado em fazer isso, né? Em conversar. Então, realmente, muito obrigada. Está sendo muito divertido, estou adorando te conhecer.
e aos poucos conhecer os espectadores também, que vão ir colocando as perguntas e os comentários aí no chat. A gente pode fazer uma conversa até mais ampla, assim, com todo mundo. Com certeza, com certeza. Vai ser muito bacana, muito divertido. E você que está vendo a gente ao vivo, pessoal, mande suas perguntas aí, tá bom? Se vier no offline, pode mandar a pergunta também, que depois a gente vê como é que a gente responde, tá bom? Vamos lá, então. Ju, é o seguinte, essa pergunta default é uma pergunta padrão que eu faço para todo mundo. Como é que foi o seu início nesse universo audiovisual, né? Essa questão da crítica, da pesquisa. Quando é que você bateu no peito e falou assim, vou escrever, vou pesquisar sobre cinema? E uma outra questão em cima dessa. A sua família sempre te apoiou em todas as suas escolhas? Eu vou começar pela primeira, então, minha família sempre me apoiou em todas as minhas escolhas, inclusive quando eu resolvi largar a faculdade em 98 e fazer um mochilão de carona pelo Brasil. Minha família me apoiou, então, assim, ser crítica de cinema, qualquer coisa que viesse depois disso, estava de boa. Eu já dei um choque, assim, de largada, que era para aceitarem tudo que viesse depois. E, então, sempre recebi apoio, assim, né? Principalmente do meu filho, eu tive um filho muito cedo, e meu filho é meu maior entusiasta, assim, ele também agora está com 20 anos e também está começando essa cinefilia, e então a gente conversa muito sobre cinema, o cinema faz parte, assim, da nossa relação, então é muito legal. Como é que eu comecei? Eu sempre fui cinéfila, assim, sempre assisti filmes, mas nunca num sistema, nunca de uma forma sistemática, assim, né? Tipo, mais num perfil mais de pesquisa, assim. Nunca não anotava os filmes que eu assistia, mas sempre gostei muito, assim, sobretudo, eu gostava muito na adolescência e no começo da juventude ali, de cinema europeu, sempre gostei muito. Cinema americano na adolescência não me pegava muito. Eu não sou essa cinéfila muito nostálgica do cinema dos anos 90, da TV aberta, assim, que eu sei que tem uma cinefilia que é assim, eu não conversava muito comigo. E hoje em dia, inclusive mais, assim, eu meio que redescobri o cinema americano, inclusive depois dos 30, depois de começar a pesquisar cinema. Mas quando era jovem não curtia tanto, assim. E, enfim, e aí fui estudar, e tive filho muito cedo, então tive que começar a trabalhar muito cedo também, e não tinha muito tempo para estudar, e nem para me dedicar à pesquisa, mas me formei em artes visuais, em licenciatura, e comecei a trabalhar, então, com projetos educativos, ainda com 20 e tantos anos, assim, em arte. E então eu acabei entrando num projeto educativo com cinema, que tem aqui em Porto Alegre, chama Programa de Alfabetização Audiovisual, em que a gente trabalhava, né? Não estou mais nesse projeto, mas trabalhava com cinema e educação. E eu já gostava muito de cinema, e aí eu pensei, bom, vou pesquisar cinema, já que eu vou trabalhar com cinema e educação, vou começar a pesquisar cinema. A ideia no começo era dar uma pesquisada básica, assim, entender um pouco da história do cinema, né? Tem uma questão até mais profissional do que de pesquisa. E me apaixonei enlouquecidamente, virou minha cachaça. Eu comecei a frequentar alguns cineclubes, né, para tipo conhecer o ambiente do cinema e tal. E no fim me enlouqueci assim e entrei de cabeça na pesquisa e no cineclubismo, e daí para a crítica foi um passo assim. Então, é mais ou menos essa história. E aí, a partir também de alguns cineclubes que eu já participava, a gente tinha um grupo aqui em Porto Alegre, que era o Cineclube Aurora. E aí, em algum momento, as mulheres do cineclube resolveram, quem sabe a gente faz um cineclube para assistir filmes dirigidos por mulheres, assim. Mas a gente nunca teve restrição sobre a participação de homens, né? Os homens sempre puderam participar, desde que não se manifestassem tanto. E os nossos colegas aqui eram bem educação, até hoje bem educadinhos, assim, né? Eles deixam a gente falar antes, não interrompem, então eles são bem adestrados. E aí a gente, então, criou esse cineclube, a Academia das Musas, e começamos, então, a assistir filmes dirigidos por mulheres, aí criamos uma revista anual, que a gente tem também, que a gente
escreve. E em função também dessa minha pesquisa com cinema e educação, eu acho que o Academia das Musas também acabou se tornando, de alguma forma, um espaço educativo, sabe? Então, assim, a gente recebe, às vezes, pessoas jovens que estão começando a curtir cinema e aí, por meio do cineclube, acabam entrando numa coisa de pesquisa também, e aí também do cineclube da pesquisa para a crítica também é um passo, então pessoas muito jovens, sobretudo mulheres, muito jovens começam a escrever, a gente tem essa revista, que é um lugar de publicação do cineclube, que essas meninas começam a publicar ali também, e aí, enfim, um pouco é essa a minha cachaça, assim, do cinema. Show de bola, isso aí, trajetória bacana. Eu falo que essa pergunta é a default, né? Então, todo mundo, eu fiz essa pergunta para todo mundo. E é legal ver, né? Todos os caminhos, né? Os caminhos são diversos, são diferentes, mas sempre chegamos aí nessa arte tão maravilhosa, tão fantástica, chamada cinema, que até interativos como eu podem gostar. O pessoal fala, como é que você fica vendo um filme numa sala de cinema parado, quieto, sem se mexer, sem falar? Eu falei, é a magia. É a magia que nem Scorsese consegue falar. É uma magia que nem o Hamaguchi, o ídolo de Alisson Oliveira, consegue falar. Entendeu? É complicado. Eu sou imperativo, mas eu fico quietinho. Ó, minha namorada tá aqui, ó, a Rafa Enks. Minha namorada é descendente de alemã, tá aqui na nossa tela. Vou dar um beijo para ela, falar que ela tem os pés mais lindos do Brasil. 1,90 de altura. Olha, eu amo você toda, Rafinha. E ela sabe que eu só não sou imperativo quando eu tô vendo meu filminho, quietinho, ó, paradinho assim, ó. E é uma coisa maravilhosa assistir filme, pessoal. É uma energia muito boa que temos com o nosso ponto reflexivo, né? Temos que refletir sempre sobre nossa vida. Sempre, sempre. Isso é importante. Mas, Ju, vamos aqui voltar aqui. 1,90 nada. Tem sim, 1,91. Ela falou que não tem 1,90 nada. Tem 1,91. Beijo, Rafa. Que bonito casal, Rafa e Rafa. Aqui é uma dupla sertaneja, Ju. É a dupla sertaneja, é o Rafa e a Rafa. Olha só, Ju. Seguinte, as salas de cinema, Ju, não só no Brasil, mas em todo o mundo, sofreram bastante, né, com a chegada da Covid. Em paralelo, o enorme avanço e consolidação das plataformas de streaming. Você acredita que o mercado exibidor ainda vai se recuperar dessa Covid assim que, de alguma forma, for estabilizada? Se algum dia for estabilizado isso, vai ser, mas como é que você sente assim que vai ser o futuro das salas de cinema no Brasil, principalmente, Ju? Você acha que elas vão ser ocupadas por... vão ter poucas e muito ocupadas com blockbusters, como já existem, né? Tem complexos que a gente sabe que na estreia de Homem-Aranha, de 10 salas que tinham, 9 estavam passando o Homem-Aranha. O que você acha que vai ser o rumo desse mercado exibidor, Ju? O que você pensa sobre isso? Então, tem o que eu desejo e o que eu acho, né? Ai, que amor, Rafa. São coisas diferentes, assim. O que eu desejo é que as pessoas, depois de 2 anos vendo o filme em casa, elas se deem conta e caiam na real o quanto a experiência cinematográfica é insubstituível e necessária, né? Enfim, é isso, assim, né? Não é só a tela grande e o som, porque a tela grande e o som, a pessoa que tem grana consegue montar na sua casa, né? Um sistema e tal, mas não é só isso, né? Tem a coisa da assistência coletiva, essa sensação de tu sair do cinema junto com pessoas estranhas, né? Tu sair do cinema, às vezes, emocionada, chorando, tu olhar para o lado, uma pessoa que tu nunca viu na vida, tá emocionada junto contigo, assim. Eu chego a me arrepiar dessa sensação, assim, dessa capacidade que o cinema tem de juntar as pessoas, né? A gente falou um pouco antes, assim, de como o cinema é encontro, assim, além da experiência, como é encontro. Isso só é possível na sala de cinema, né? Nessa experiência da sala de cinema clássica, tradicional, que as pessoas vão, pagam ingresso, sentam, assistem o filme e saem, assim. Fora que a sensação de sair do cinema, às vezes, com amigos e sair para tomar uma cerveja depois, é a melhor coisa do mundo, né? Não tem nenhuma sessão de streaming que tu veja em casa que substitua isso. Então, eu desejo que as pessoas se deem conta de que isso não tem igual, assim, né? Que, enfim, que o cinema ele é necessário e a diversidade do cinema é necessária, porque cinema são visões de mundo, são formas de estar no mundo, e a gente precisa de uma multiplicidade de formas de ver o mundo, de formas de estar no mundo, porque o mundo é muito diverso e o cinema expressa isso, né? Então,
Isso eu acho vital, assim, para uma sociedade mesmo, né? Não só para o campo da arte, da cultura, mas no âmbito social. E a Rafa é fã também, junto comigo, estamos juntos. E, então, isso é o que eu desejo, né? O que eu acho é que vai se transformar, já está se transformando, né? E eu tenho a impressão que a experiência da sala escura ela vai se aproximar cada vez mais. Não é o que eu quero, tá, Rafa? Eu quero deixar bem claro, mas eu enxergo ela se aproximando quase de uma experiência de museu, assim, no futuro, sabe? No sentido de que as salas de shopping center, de blockbuster, vão continuar e com uma experiência sensorial violenta cada vez mais forte, né? Nesse sentido, quase esse cinema parque de diversão, assim, que enfim, esses filmes muito loucos, super-herói, daqui a pouco, sei lá, balança a cadeira, o que é legal também, não é ruim de forma alguma, você não, né, só é ruim que seja a única experiência possível, mas enfim. E a experiência da sala escura, eu acho que ela vai ficar, ela não vai desaparecer, né, assim como outras formas de arte não desapareceram, as mídias não desaparecem por completo, né, mas talvez ela se torne cada vez mais um espaço de gueto, assim, infelizmente, né? E é muito triste isso, porque o cinema, essa sala de cinema de rua, por exemplo, né, que proporciona esse tipo de experiência, porque é muito diferente de sair de um cinema, de uma sala de rua, que tu sai para a rua, tem um bar na frente e tal, tu sai no shopping. Eu lembro uma vez, eu fui no cinema com meu filho, ele era criança, a gente foi ver uma animação japonesa, que agora eu nem lembro mais qual é, acho que um Miyazaki devia ser. E a saída do cinema dava dentro do parque de diversões do shopping center. Eu achei aquilo tão violento, assim, porque o filme acabou com aquela musiquinha japonesa, assim, aquelas folhinha rosa, flor de pessegueiro caindo, e aí tu saía, assim, aquela luz neon, aquele barulho de parque de diversão, a criança já querendo consumir, óbvio, quer dizer, não dá nem tempo da criança elaborar o filme, ela já sai já direto para um pebolim, sei lá, pebolim, olha a idade da pessoa. Mas, enfim, só para dizer que a experiência de sala de rua, assim, ela é muito diferente, ela é única, e eu realmente sinto assim que ela se perde. Aqui em Porto Alegre, a gente tem a sorte de ter várias salas de cinema de rua, assim, perto de outras cidades. Claro, não tantas quanto a gente gostaria, né? Mas acho que a gente tem algumas, assim, pensando rápido, talvez entre 5 ou 7 salas de cinema de rua, que eu considero bastante. E são salas baratas, valores super acessíveis. Programação não é uma programação hermética, sei lá, ou pejorativamente cult, como gostam de falar, ou então um cinema de arte de difícil acesso, nada disso, assim, as salas exibem filmes de todos, né, de todos os tipos, assim, e, enfim, é uma experiência que ela está acessível a todos, né? Tanto no sentido da experiência quanto economicamente. E as pessoas, e eu me pergunto assim, por que, né? Que as pessoas não acessam assim. E o meu trabalho com cinema e educação também tem a ver com isso, assim, né? Com incentivar o acesso das pessoas a essa experiência do cinema, pensar na experiência do cinema como não só pensar no filme, né, mas pensar na experiência do cinema, a experiência completa, assim, né, da sala de cinema, assim. É verdade. Realmente, você estava falando aí, parei num pensamento. Parei num pensamento aqui que foi o dos filmes que me emocionaram, né? Para ver como é que é importante. Eu tenho duas observações a fazer. A primeira é quando eu for, o Rafa, tá me ouvindo aí, né, Rafa? Minha namorada está aqui. Então, ó, quando eu tiver 60 anos, vamos marcar aqui, ó, quando eu tiver 60 anos, eu vou botar um terno e vou botar aquele sapatinho bem bacana de R$ 500. E aí, ó, vou entrar na sala de cinema que nem antigamente os velhinhos entravam. Que o cinema era um evento, né? Parecia que ele ia pro baile. Tinha carruagem e tudo. A pessoa descia, parecia que assim, ia aqui, ó, assim, ó. Então, assim, quando eu tiver 60 anos, ó, a Rafa tá aí, ó, Rafa, quando eu tiver 60 anos, eu vou me vestir todo, vou botar você também de velhinha chique. Vamos entrar de mãos dadas nos cinemas. E vamos ver se ainda existem cinemas. Olha só, boca ruim, não, aqui na madeira. Vai existir. Mas eu vou entrar todo chique, nem que seja para ver Homem-Aranha 12, o retorno de Peter Parker novamente. Né? Eu também, certamente.
Vamos ver como é que vai ser isso. E outra questão que eu estava me pegando, de tudo que você falou, esses filmes que emocionam realmente, se eu não tivesse visto alguns filmes dentro de uma sala de cinema, eu não sei como eu ia reagir, se seria a mesma emoção, né? Eu lembro do Peixe Grande, do Tim Burton. Cara, ó, é um negócio assim arrepiante, cara, arrepiante. Eu não sei nem o que falar, entre outros grandes filmes aí. Mas eu, sabe, aquela coisa também de ver a reação, né? Eu fui programador do Cinejoia aqui no Rio de Janeiro durante muito tempo. E era um cinema de rua em Copacabana, e muita gente ia. Eu lembro que a gente exibiu um filme do Tsai Ming-ling, O Cães Errantes, que é um diretor que eu adoro. Essa experiência foi... Eu tive essa É, experiência de Cães Errantes na sala de cinema também, incrível. exatamente. Não, a cabine estava lotada, e o maior absurdo, Ju. O Joia foi o único cinema do Rio que passou o filme. Então, para você ver numa sala gigante, você tinha que ver. E o Joia não era gigante, mas era uma sala de cinema. Então, a cabine de imprensa lotada, e era legal assistir. Quando acabava o filme, as pessoas não parecia que não se comunicavam. Porque você ainda estava dentro do filme, né? Tem diretores, tem filmografias, tem diretores dentro do seu currículo que tem esse, já sabe como fazer, né? Aquele movimento do, ó, tu vai refletir durante horas, dias, aí depende muito de você. Mas assim, se não fosse dentro de uma sala de cinema, né? Não ia ser a mesma coisa, né? Os filmes maravilhosos, aqueles que você olhar para uma parede durante 17 minutos, a câmera tá ali pausada, e você tentando entender o porquê daquelas questões, entendeu? É um jogo muito gostoso. O cinema é um jogo muito gostoso, é maravilhoso. Ô, Ju, seguinte, eu queria saber de você uma coisa sobre os filmes brasileiros, né? Você ainda acredita que parte do público possui um preconceito, ou até mesmo um preconceito contra os filmes brasileiros? O que você acha? Eu acho que sim. Só antes de responder, eu vou te dizer que eu já fui no Joia, é uma sala de cinema. Eu fui uma vez, na verdade, não fui muitas, mas eu adorei, assim, uma sala de cinema pequenininha, né? Toda colorida. Toda colorida, bem tipo de cinema que eu gosto, assim, cinema de bairro, assim, pequenininho, maravilhoso. O cinema brasileiro, sim, as pessoas têm muito preconceito, né? Mas eu acho também que o preconceito em relação ao cinema brasileiro é que nem educação, assim, não é uma crise, um projeto, né? Eu acho que tem muita gente interessada, assim, que o cinema brasileiro não tenha público, que as pessoas não gostem, e então isso, assim, mesmo a questão da cota de tela, né, que funcionou por algum tempo, e aí logo caiu, mas também o tempo que funcionou, a gente teve aí a Globo Filmes, né, que ocupou muito da cota de tela, assim, também, mais uma vez, nada contra a produção da Globo Filmes, tudo a favor, mas chegou um momento que toda a cota de tela era preenchida com o filme da Globo Filme, também não adianta, também não abrange a diversidade, né, do nosso cinema, enfim. Mas eu acho que sim, que as pessoas têm... Porque eu acho que, no geral, é isso, né? Assim, as pessoas têm essa relação com um cinema, não sei, de efeitos especiais, enfim, que é um cinema incrível, né? Que a gente gosta, se diverte, eu adoro, assim. Eu adoro 3D, por exemplo. Adoro filme 3D, me divirto muito. Mas, enfim, eu me divirto muito com 3D e me divirto muito também com Cães Errantes, entendeu? Mas aí as pessoas acho que meio que se acostumam, né, adaptam sua sensibilidade, tem a sua sensibilidade moldada para um tipo de filme, e aí quando recebem qualquer coisa diferente, a primeira tendência é não gostar, né? Então, acho que falta um pouco isso, assim, das pessoas... enfim, se permitirem, né, alguma coisa diferente. E eu acho que tem esse projeto, assim, né, tem esse projeto de longa, assim, bom, a gente vai ter, na verdade, desde o início do século, assim, né, essa batalha, desde o início do século XX, né, eu quero dizer, que a gente já está no XXI, mas, essa batalha mesmo, né, de uma ideia de um cinema nacional, do fortalecimento de uma indústria de cinema nacional, contra uma ideia de um cinema industrial norte-americano, não sei o quê, é uma batalha assim que vem lá do início do cinema, né? E que a gente não consegue vencer plenamente. Mas acho que mesmo dentro assim dessa... Claro, o cinema brasileiro ele não consegue ainda ser de massa, né? Embora alguns filmes consigam atingir, tipo Bacurau, que foi um fenômeno, assim, né? Incrível ver as pessoas realmente falando o filme, mesmo quem não gostou, falando mal, não importa, mas assim, o filme circulando na boca, e pessoas assim, pessoas que tu nunca imaginaria que iriam ver um filme brasileiro comentando o filme, então isso é incrível, assim.
Mas realmente, infelizmente, é uma exceção, né? A maioria que a gente tem são filmes que não atingem um grande público, mas atingem o seu público. E uma vez uma amiga minha que trabalha com distribuição, ela falou uma coisa que me acalmou o coração um pouco em relação a isso, que ela falou dos filmes de cauda longa, né, que chama na distribuição, assim, que são filmes que podem não fazer uma grande bilheteria, podem não estourar, mas são filmes que ficam para a história do cinema. Então sempre vai ter alguém que vai ver aquele filme, vai rever, daqui a pouco vai pesquisar, ele vai reaparecer em algum texto, ele vai conversar com outro filme, ele vai passar num outro festival. Então, esses filmes que eles não estouram, mas que eles permanecem, né? E como isso também é importante, assim, às vezes a gente não pensa nisso também, né? Verdade, verdade. O cinema brasileiro tem tanta coisa boa, pessoal. Não deixem de assistir o nosso grande cinema brasileiro. Nos streams mesmo, tem uma coisa bem bacana lá na Globoplay, que é o revisitar, né, alguns clássicos do cinema brasileiro. Tem tanta coisa boa para vocês assistirem. Aquela plataforma SP Cine tem um acervo de cinema brasileiro maravilhoso também, gratuito. Maravilhoso. Tem tanta coisa bacana. O Cinesesc de São Paulo também tem uma programação gratuita no site dele. A gente já entrevistou aqui a Simone Unes, curadora lá do Cinesesc, maravilhosa, Simone, querida. Então, pessoal, procurem, que às vezes vocês nem gastam dinheiro, só tem alguns filmes que são de acesso gratuito, né? Já estão até disponíveis, alguns estão até disponíveis no YouTube de maneira legal lá. E tem também eu ia dizer, não sei se a gente pode dizer, mas tem muito filme brasileiro bonito. Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. Alguns são legais, outros são ilegais. O que é o que a gente não vai saber definir, porque é complicado, né? Mas todo cinéfilo, a gente sabe como é que são os cinéfilos, né? Obviamente, tendo os streams, o pessoal paga os streams, vê pelos streams, né? Vamos fazer as coisas da maneira legal. Senão, eu já conheci muita gente que eu falei, onde você viu esse filme? A pessoa viu lá na Suíça, na Suíça, né? Sei que você viu na Suíça o filme, né? Então tá bom. Mas vamos. Eu não julgo os cinéfilos, não vou julgar os cinéfilos. Não julgo os cinéfilos. Olha só, Ju, seguinte, você faz parte da Associação dos Críticos de Cinema do Estado do Rio Grande do Sul. É isso? A CCIRS. A gente fala a CIRS aqui. Bem melhor, aliás. A CIRS. Até alguns integrantes da CIRS também já tiveram aqui no nosso Guia do Cinef, depois fiquei até sabendo. E você também faz parte da Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, e que é uma associação que veio depois de algumas associações regionais de críticos de cinema, né? Eu queria saber, assim, na sua opinião, qual é o papel dessas associações de críticos de cinema, né? O que você vê, assim, de produtivo que é feito, né? Na associação que essas duas que você faz parte, que você é filiada. E outra coisa, a classe dos críticos de cinema no Brasil é uma classe unida? O que você pode falar? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Ai, Rafael, deixa eu pensar. Não é porque é uma pergunta difícil, é porque não sei se eu já tinha pensado exatamente sobre isso, né? O papel das associações. Bom, se a classe é uma classe unida, eu acho, para começar, assim, a classe de críticos de cinema, ela é difícil, inclusive, de definir, né? Eu acho que como muitas profissões na atualidade, assim, como as profissões elas se precarizaram muito nos últimos anos, no sentido de vínculo mesmo, né, profissional, enfim, muitas profissões, tipo, sei lá, jornalista, né? É difícil dizer, hoje em dia muita gente é jornalista e muitos também não são, muitos né, até difícil tu dizer assim, o que é exatamente ser jornalista, né? Até devolvo a pergunta para ti, assim, né? Se tu quiser falar depois sobre ser crítico ou jornalista, enfim, é difícil a gente definir o que a gente faz. Então, acho que já começa por aí, já é difícil definir o que é ser um crítico de cinema, né? Para daí pensar se existe uma classe, para a partir daí pensar se a classe é unida. Então, eu já parto da dificuldade que é entender o que é um crítico de cinema, qual o papel do crítico de cinema, né? Talvez qual a relevância do crítico de cinema, os espaços que o crítico de cinema pode ocupar, o que é uma crítica de cinema, né? Às vezes, não sei, uma crítica de cinema pode ser um comentário sobre o filme, pode ser uma análise fílmica, pode ser uma chamada para, tipo, assista esse filme porque ele é bom, quer dizer, né? A gente tem muitas críticas, por exemplo, que às vezes, basicamente,
contam o roteiro do filme, fazem alguma observação sobre a história, então, e não são menos críticas, nem mais críticas, eu quero dizer assim, acho que é realmente um campo muito amplo, né? Então é muito difícil definir o que é a classe, né? Nesse sentido, as associações elas não dão conta de abrigar toda a classe da crítica, justamente por isso, porque é difícil definir quem é crítico e quem não é, né? A princípio, meio que todo mundo é, né? Quem se auto-intitula crítico, de alguma forma, talvez seja. Essa questão do conteúdo é complicada mesmo de definir, né? O que é uma crítica, o que é uma análise... A análise superficial, e essa questão também dos streamers hoje, né? Da live, do Instagram. Exato. É tudo muito complicado hoje em dia, realmente. Eu concordo plenamente. Se confunde também, por exemplo, com a questão da pesquisa acadêmica. Tem algumas críticas que tu vai ler, por exemplo, que parecem uns artigos acadêmicos. Elas têm 10 páginas, daqui a pouco tem citação com recuo de linha, enfim. E também é crítica, mas os desossados que eu falo. Os desossados. O quê? Ela desossa o filme. Ela está no laboratório. Está no laboratório. Disseca, ali, né? Disseca tudo ali, ó. Costura, vai tudo. Tem essa crítica também aí, que é a crítica... Exatamente, né? Desosso, é verdade. Então daqui a pouco aquela crítica mais clássica que a gente tem de jornal, assim, com limite de caracteres, né, que vai, enfim, abordar um outro aspecto, ela cada vez existe menos, assim, né? Então, realmente é difícil definir, né? Então, se a classe é unida ou não, eu acho que passa, inclusive, por essa questão dos diversos tipos de atuação da crítica hoje, né? E aí entra também essa questão, programador pode ser considerado crítico, pesquisador acadêmico é considerado crítico, né? E eu acho que essas discussões estão dentro também das associações. Sim. E aí, só para finalizar, eu acho que está aí uma que seria uma das funções das associações, que é, de alguma forma, legitimar quem entra nelas como crítico. Bacana. Então, assim, bom, se a gente não sabe dizer quem que é crítico, a rigor, quem entra numa associação de crítico se imagina que seja crítico, né? Então, acho que um pouco tem esse papel, o que é interessante por um lado, pode ser problemático por outro, enfim. É complexo. Eu acho que ainda existe um choque de gerações até, né? Até no campo da aceitação, né? Um pouco do campo da galera da velha guarda, né? E toda essa produção de conteúdo mal definida, né? Ou ainda não definida, né? Do que seria. E óbvio que também isso também passa por um pouco, na minha opinião, né? Um pouco de ciúmes, né? Porque a gente sabe que muitas assessorias de imprensa, né? Estão privilegiando muito, né? Os Instagram. Quantos seguidores você tem? É uma pergunta que eu nunca imaginei que iriam fazer, mas fazem, né? Pesquisam, buscam qual o teu engajamento, né? Então, assim, é muito complexo. Eu falo que as cabines de imprensa hoje em dia não podem mais ser chamadas de cabines de imprensa. É cabines de imprensa e produtores de conteúdo. Porque, assim, tem o Instagramer, tem o TikToker. Eu fiquei sabendo outro dia, o TikToker. Tem o TikTok. De crítica de cinema? Tem o TikTok. É a crítica em 30 segundos. Eu quero ver o TikTok. Aí é óbvio que eu sou uma pessoa que... Eu sou bonzinho, sabe, Ju? Mas às vezes eu dou umas cutucadas. Aí outro dia eu tava falando num fórum, eu falei, eu quero ver o TikToker falar sobre o Wong Kar-wai em 30 segundos. Aí eu quero ver, entendeu? Como é que vai ficar essa produção desse... Entendeu? Falar de um diretor assim, né? Falar do Apichatpong, aquele diretor com nome lindo, maravilhoso, em 30 segundos. Então, assim... 30 segundos é só para falar o nome do diretor, né? Exatamente. Isso que é bom do texto escrito, que tu já vê ali como é que escreve. Sim. Agora, como é que tu vai falar esses nomes aí? Não, mas assim, paralelamente, eu também respeito. Acho que todo mundo que quer produzir conteúdo é bacana. Pô. O cara podia estar fazendo uma coisa chata, uma coisa ruim da vida, tá falando de cinema, então tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Eu também, Rafael. Eu acho ótimo. O pessoal, não sei, outro dia alguém falou assim, agora, hoje em dia, todo mundo é crítico de cinema. Eu falei, que bom
Que ótimo que as pessoas estão vendo os filmes e falando aí sobre os filmes. Eu quero que vejam e falem muito sobre o filme mesmo, né? Mas é claro, aí tem as questões, assim, alguns espaços de poder, né? Que se ocupa. Tem público para tudo, Ju. Tem público para tudo. Tem público para tudo. Cada um vai consumir o que melhor se encaixar. Entendeu? Ah, gosta de uma coisa. E vai ocupar os seus espaços, e tu falou agora de influencer, né? Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma nulidade nas redes sociais, eu não sei se tu notou, tu me marcou em umas publicações, ninguém deve ter curtido, porque assim, eu não sei direito postar, eu não tenho formação em jornalismo, né? Tem muitos críticos que têm, eu não tenho, minha formação é outra, eu não sei direito postar, eu não, sabe, eu não sei escrever, eu não sei, assim, e quando eu tento fazer alguma coisa, eu fico meio forçado, é tipo... venham ver não sei o quê, eu não tenho isso, assim. E aí eu não tenho nada de seguidor, não tenho nada de post, não tenho nada, mas alguns outros espaços eu consigo ocupar, enfim, né? Não, mas eu também sou assim, eu tenho 35 anos, mas assim, eu me sinto com 67, 68. Eu gosto de Mas xadrez. Eu não me orgulho disso, Rafael. Eu não me orgulho disso. Nem um pouco, assim. Eu me orgulho, Ju. Eu me orgulho, sabe? Porque eu faço assim, não. Eu gosto de ser assim. Lá no Guia do Cinéfilo, o Guia do Cinéfilo, por incrível que pareça, começou a dar dinheiro. Eu tive que contratar a minha própria irmã para a empresa, tive que abrir a empresa e contratar a minha própria irmã para ela poder me ajudar em relação a tudo. Aí eu falava para ela o que eu queria falar, aí ela escreve de uma outra maneira, mas é uma maneira mais jovem, mais não sei o quê. Então, assim, tipo, ela tá me ensinando a poder tentar ali, entendeu? Um pouco esse estrondoso, né? Essas estrondosas ações que existem dentro da rede social, que a comunicação nesse meio também é muito importante, né? Fazer a mensagem chegar da maneira certa, né? Exato, assim, eu não me orgulho. Quando eu digo que eu sou nulidade em rede social, eu não falo com nenhum tipo de orgulho, assim. Eu acho até ruim mesmo, porque é isso, né? Aí tu faz uma coisa, ninguém muito fica sabendo. Mas estamos aí, né? Estamos tentando das diversas formas. De alguma forma, tu me encontrou, me convidou para estar aqui hoje, então quer dizer que eu também não sou tão desaparecida assim. Não, você tem muitos fãs. Eu sempre peço indicações para um monte de gente. Ô, Ju, seguinte, eu queria saber de você uma questão aqui. Cinderela Baiana, Juju, é um dos marcos do nosso cinema, um filme aclamado por sua ruindade, sua falta de técnica, beirando ao bizarro em 99,99998%. E eu queria saber de você uma coisa em relação a isso, Ju. Para você, existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Não tem filme ruim, não. Não, filme bom é filme que toca as pessoas, enfim, de alguma forma, né? Eu acho que, inclusive, eu acho que o filme ruim, entre aspas, ele tem uma qualidade na estética dele de ruindade que justamente é a qualidade dele que chega, né? Os filmes B, enfim, e como, por exemplo, os filmes B, os filmes de horror, né? Os filmes que chamam de trash, como tem... Olha, tem a cinefilia do cinema B e trash é incrível, assim, são pessoas completamente apaixonadas, mobilizadas, é um público gigante, é todo um nicho, assim. Então, eu gosto muito, na verdade, porque eu gosto muito desse cinema que chamam meio que toca o real, assim, né? Então, eu gosto muito quando a gente vê no filme uma certa... Como é que eu vou dizer? Não é realidade, a palavra realidade é uma palavra ruim, mas quando tu vê no filme, assim, a coisa acontecendo, né? Tipo, tu imagina um pouco aquele set de filmagem, tu vê alguma coisa, assim, que ultrapassa, né? A questão da linguagem ou da indústria, ou o que aquele filme é. Eu adoro, assim. E adoro, por exemplo, muito filme de YouTube por causa disso. Né, alguns filmes, tem filmes, por exemplo, amadores, entre aspas, no YouTube, que são incríveis nesse sentido, assim, né, de se expressar muito bem, de nos tocar. Então, eu acho que não tem filme ruim, não. Show de bola. Só alguns do Nicolas Cage que são ruins, alguns do Nicolas Cage. O Nicolas Cage, existe a regra, existe a exceção e existe o Nicolas Cage.
Então, assim, o Nicolas Cage... Não, mas o Nicolas Cage, ele tem uma carreira que é muito equilibrada, né? Batimento cardíaco. Bons e filmes muito ruins. Aí na média... Batimento cardíaco. Realmente... Exato. Não, e ele tem que estar sempre fazendo filme, Ju, não sei se você sabe, que ele tem que alimentar um tubarão, que ele tem um tubarão, ele tem que alimentar uma cobra. Então, assim, ele é uma pessoa com gostos peculiares. Ele é um amante. O negócio de Luísa Mel. Tadinha, Luísa Mel ajuda pra caramba os cachorrinhos. Mas o Nicolas Cage, ele gosta de tubarão. Ele gosta de tubarão. Tubarão, de cobra. Mas a Tippi Hedren, que era atriz dos Pássaros, do Hitchcock, ela e a família dela com uma família de leões, né? Dentro de casa. Eu não sabia disso. Sim, eles fizeram um filme, inclusive, com esses leões, chama Roar. A gente assistiu aqui em Porto Alegre numa sessão. Pesquisa. Vou pegar minha caneta, ó. Vou anotar agora aqui, ó. Já estou Anota, essa história é muito louca. Diz que eram mais de 70 leões, tipo, numa reserva. E vários da equipe saíram trucidados da filmagem, assim. E tem o filme mostra, tem um filme que chama Horror, o filme mostra os leões atacando as pessoas da equipe, assim, meio que de verdade. Merece um documentário da Netflix. Merece. Gente, eu vou anotar aqui. Essa história é muito louca, Rafael. Procura que tu vai gostar. Eu adoro essas coisas peculiares. Eu também. Essas coisas. Se pudesse ter a profissão de fofoqueiro de filme, maravilhoso. Eu. Tipo, Sônia Abrão do audiovisual, sabe? Sônia Abrão da cinefilia. Tá aí um TikTok bom de fazer, hein? Eu te seguia. Aí, ó. Boa. Aí, viu? Tive a ideia aqui, ó. Já sei até quem é que eu vou chamar para colocar nessa. Vou chamar Alisson Oliveira para estar nessa roda, ó. Vou chamar Francisco Carbone também, grande crítico de cinema. O Carbone é melhor. O Carbone nesta roda de fofoca seria algo espetacular. Vou pensar nesse Seria. Grande Saudade do Carbone, inclusive. Carbone é um amor de pessoa. Ele já tomou aí, acho que até a terceira dose. Ela tá vendo as fotos no Instagram dele. Um beijo para você, meu querido amigo Chicão. Grande Francisco Carbone, meu grande amigo. Saudade de pegar uma van de festival com o Carbone do lado. Carbone é uma figuraça, meu amigo há mais de 20 anos. Grande. Eu tenho toda vez que começa o Festival do Rio, Ju, eu posto uma foto com ele, que a gente tirou em 2005. A mesma foto. Aí ele fala assim, estávamos magros e bonitos. Ele fala sempre assim, sempre a mesma frase todo ano. Estávamos magros e bonitos. Eu falei, é verdade. O Carbone esteve aqui, deu uma entrevista sensacional aqui. O Carbone trabalhou muito tempo em locadora de filmes. Então, assim, ele tem tanta história que, olha, sensacional. Grande. Eu adoro a cinefilia de locadora também. Tenho alguns amigos que trabalharam em locadora, assim, é uma cinefilia muito específica e divertida também, né? É muito divertido. O Cavi Borges aqui do Rio também, um dos poucos que ainda tem locadora. Cavi, meu grande amigo, meu irmão, ele que quase foi para as Olimpíadas, né? Mas graças ao joelho dele, recebemos em nossa comunidade audiovisual um grande produtor, professor, dono de locadora. Um beijo, joelho do Cavi. Um beijo para o joelho do Cavi. Um beijo, joelho do Cavi, que foi o responsável, porque ele ia para as Olimpíadas. Ele já venceu até Flávio Canto em eliminatória, que ele me contou. Cavi era fera. Né? Ele quase foi para a Olimpíada. Ele quase foi para... Ele montou a locadora com dinheiro de premiação, Ju. Você sabia disso? Ele montou a locadora dele, a produtora dele, com dinheiro de... Ele ia lutar no Japão. Ele era celebridade. Genial. Grande Cavi Borges. Dos tatames para o cinema. Continua uma guerra, mas é uma forma diferente de analisar. É verdade, é uma forma diferente de lutar judô, né? É verdade. Grande Cavi, beijo para você, meu irmãozão. Ele é fera demais. Ô, Ju, seguinte, o filme Tropa de Elite, Ju, foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema nas últimas décadas, né? Aquelas bilheterias lotadas, parte do público louvando o senhor Nascimento, né? O senhor Capitão Nascimento. Inclusive, esse filme ganhou o primeiro, né? Ganhou o Urso de Ouro em Berlim. Todo mundo sabe, né? O pessoal que está ligado mais em cinema sabe que é um grande prêmio da indústria cinematográfica mundial. E ele recebeu esse prêmio, né, das mãos do Costa Gravas, né, que é um diretor que todo cinéfilo sabe que tem uma filmografia muito ligada ao quê? Aos direitos humanos. Então é uma equação, como bom matemático, é uma equação que, assim, eu não entendi assim, deu uma complicada. E algumas pessoas, Ju,
acham que esse filme, de alguma forma, pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro, né? Mas eu queria saber de você uma coisa. Você acha que o cinema ele tem esse poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você acha? Não, acho que influenciar não. Acho que não, influenciar não. Eu acho que o cinema ele expressa alguns, né, um pouco esse cinema como sintoma, ele expressa algumas ideias, alguns comportamentos, algumas aspirações que estão no ambiente e às vezes a gente nem está se dando conta. E o cinema, como toda arte, ela de alguma forma catalisa e expressa isso. E também, que eu acho que foi muito o caso do Tropa de Elite, né? Acho que tinha ali um sentimento né, mais fascista, assim, acho que dá para dizer, né? Já meio que permeando algumas relações humanas, enfim, né, na nossa sociedade, e o cinema e aquele filme, de alguma forma, catalisou isso, né? Eu não gosto do filme, assim, enfim, mas né, tem gente que gosta, sei lá. E acho também que o cinema, ele não molda, assim, mas acho que ele forma sensibilidades. E aí, nesse sentido, eu acho que sim, né, que se a gente começa a assistir só um tipo de filme muito, e a gente, vamos dizer, um cinema muito violento e tal, a gente vai ter uma sensibilidade formada para aquilo, né? Então, acho que não que um filme possa inspirar, influenciar, mas daqui a pouco um conjunto de filmes, num período extenso de tempo, como única forma de arte, né, enfim, de exercício de sensibilidade, aí sim, aí eu acho que pode influenciar de alguma forma, assim, né? Entendi. Beleza. Show de É o que eu bola. acho. Essa pergunta tem vários caminhos, né? Tem vários caminhos para se responder. A galera fica meio assim para O que tu responder. acha? O que tu acha? Tu acha que influencia? Olha, eu acho que de alguma forma influencia, sim. Eu acho que o cinema influencia, eu acho. Mas acho que Mas tem tu acha muito que um mais além filme, disso. assim, por exemplo, tu acha que a pessoa vai ver o Tropa de Elite e vai sair meio fascista, assim? Não, eu não acho que seria assim tão simples a questão, assim, não, tem esse filme e colocar. Mas eu acho que o cinema ele tem um poder, sim. Ele tem um poder Não, ali acho que por sim. se conectar. É que o cinema, eu sempre penso que o cinema é conexão, Ju. Se você Uhum, conectar claro. uma ideia que está ali, e aí você já está com essa predisposição, aí o negócio fica mais complicado, tá Não, entendendo? isso eu concordo contigo, Rafa, Porque porque assim, o refletir ele não fica mais amplo, ele vira uma questão muito fixa, porque você está enxergando aquilo ali que estava dentro de você. E você vira um sair disso espelho, depois. né? O cinema vira um E espelho, né? você sair disso depois, Ju, é muito difícil. Muito difícil. Você tem que fazer muito. Não sei, é um exercício muito complicado para você sair daquela ideia, né? Hoje em dia, as pessoas, por conta dessa. A minha visão, né? Por conta desse mundo muito dinâmico, né? Elas não estão se prendendo à ideia do refletir, do pensar, né? Tudo muito rápido. Não, já penso dessa forma, não vou parar para pensar de novo nisso. Passa para o próximo tópico. Então, se a gente for pensar nisso, o cinema, com o seu poder de. Quando você está vendo um filme, pelo menos eu penso assim, você está ali, ó, compenetrado ali com aquela história, com aquela situação. Se alguma coisa ativar ali, já estiver dentro de você, bye bye. É isso que E eu ele, penso. e ele, e ele te toca emocionalmente, né? A emoção é um veículo muito poderoso, assim, né? É É verdade. impressionante isso. Eu trabalho com cinema educação, então trabalho muito com cinema para criança, para escola, e aí tem muito isso, né? Assim, o cinema nessa formação, então também jovem, assim. E aí, nesse sentido, acho que tem questões ideológicas também que perpassam os filmes, que às vezes não são explícitas, né? E aí, até pensando nessa coisa, nesse estouro de filme de super-herói, que eu acho que o cinema de super-herói ele tem uma coisa que é muito individualista, assim, essa ideia do herói, né? Tem essa coisa do indivíduo, do salvador, mesmo que agora tem uns heróis meio em crise, né? Uns heróis que não quer ser herói, ou sei lá uns heróis meio
psicanalizadas, será que vão para terapia? Mas ainda assim, eu acho que é um cinema que é muito em cima da questão do indivíduo, dos problemas daquele herói, das façanhas daquele herói, uma coisa de superação do indivíduo, que é uma ideologia, né? Uma ideologia muito forte e que vai penetrando, assim, e vai conversando com a tua emoção e vai realmente assim te formando como sujeito, né? Como indivíduo. Assim. Isso que você falou da criançada, eu acho que na nossa uma formação ideal de um público cinéfilo ou de um público que quer refletir sobre a sociedade, escolas, isso é muito importante, filmes nas escolas, porque quando você assiste um filme na escola ou quando a escola leva uma turma para ver um filme no cinema, o debate não fica só com o que foi visto. O debate fica com o que é apresentado, né? Com conteúdo que é meio que dissecado pelo professor, né? Pela fonte de informação que está ali na sua frente. Então, lá no Joia, a gente recebia muitas crianças, às vezes de colégio público. É a coisa mais linda do mundo, a criança entrando pela primeira vez numa sala de cinema. O olho brilha, o olho... eu lembro que muitas pessoas falavam... Eu tinha escutado muitos comentários preconceituosos, falando que crianças de colégio público iam fazer um auê na sala de cinema e etc e tal. E eu, por experiência, posso falar que as de colégio particular fazem muito mais bagunça do que a de colégio público, porque a criança do colégio público ali, às vezes, que a maioria dos casos, infelizmente, não tem condições, às vezes, de pagar uma entrada de cinema que é cara, etc. Ela está ali, ela não quer perder aquilo, ela fica conectada de uma maneira que, assim, é lindo de ver, o olho brilha e as perguntas são sempre tão bonitas, são sempre tão simples, né? Assim, às vezes uma coisa boba, mas que realmente é uma importância gigante que existe para aquele universo ali, né? Para aquela criança que está se moldando. No mundo ideal, Ju, todo filme, não só para a criançada, mas para os adultos também, tem muito adulto aí que precisa ver filme e precisa também comentar, né? E dialogar sobre esse filme depois que assiste um filme, né? No mundo ideal, todo filme deveria vir com um debate, deveria vir com um complemento dessa informação. O complemento do que você viu ali, nem que seja o diretor falando na tela durante 1 minuto, falando, olha, eu fiz esse filme porque eu senti isso, isso, isso. Ou porque, sei lá, o David Lynch fala assim, eu sonhei com isso. Foi meu sonho e estava dentro de mim, e etc e tal. Então, assim, eu acho que tem que ter esse complemento. E esse complemento a gente só busca quando a gente já fica talvez mais velho, né? Que a gente vai no Google, tenta buscar uma curiosidade, tenta entender um pouco a mente desse diretor, né? A história, o contexto, né? Muitas vezes tem um contexto social, contexto político. O contexto político é o mais complicado para mim hoje em dia, porque eu acho que até... Não, hoje nós estamos aqui não tem falta de expressão, liberdade de expressão, não sei o quê. A gente tem muita falta de liberdade de expressão quando a gente vai até criticar uma coisa que todo mundo bate e fala, não, é maravilhoso. A questão do Bacurau, por exemplo. Eu conheço muita gente que não gosta do filme e é muito difícil para a pessoa se expressar que não gosta do filme sem ser taxada de direita, é de direita, gosta do bolso. Às vezes, a pessoa é do PT, tem camisa do PT em casa, o movimento dos sem terra, bonezinho, tudo, mas ela não gostou do Bacurau e ela tem todo o direito. Ela tem todo o direito. Então, eu acho que há muito militantes para todos os lados que acabam atrapalhando um lindo diálogo que poderia ser formado. Total, eu acho, e essa discussão política em relação ao cinema, que eu acho, bom, cinema é política, sempre foi, né, no sentido que não tem como separar muito isso, mas eu acho que é uma discussão política que ela acaba ficando, muitas vezes, muito superficial, né, porque fica isso, assim, esse filme é de esquerda, porque alguém diz que o diretor é de esquerda, então o filme é de esquerda. Então não pode questionar isso, assim. E às vezes tu tem filmes super bem intencionados, né, que são de esquerda, mas tem algumas questões ali que também elas merecem ser discutidas, né? Exatamente. Isso que eu estava falando, por exemplo, dos filmes de super-herói, né? São filmes que é isso, daqui a pouco, aí a Netflix faz um filme de super-herói com a personagem mulher. Ai, nossa, a Netflix está sendo progressista porque a super-heroína é mulher. E aí, não, assim, eu acho que vamos conversar como é que esse filme está operando, como é que essa personagem está sendo colocada, como é que pensar no filme como um filme, né? E não tá dado assim, a protagonista é mulher, então é um filme progressista, então é um filme de esquerda. E aí, realmente, tu diz assim, olha, eu não acho que Capitão América é um filme progressista ou de esquerda. Daí também, meu Deus. Mas acho que é sempre uma discussão que é muito rica, assim, né? Se as pessoas conseguem não se ofender, assim... e um pouquinho sempre se ofende, né? Porque se tem uma coisa que a gente
aprende muito cedo, assim, né? Sendo crítico, ou cineclubista, ou falando sobre cinema, que, assim, tu tocar no gosto do outro, a pessoa sempre se magoa. Quando tu diz assim, a pessoa diz assim, eu amo tal filme, aí tu diz assim, nossa, eu não gosto desse filme. Nossa, aquilo cria uma mágoa, assim, às vezes... Cria uma mágoa, pessoa... Eu chamo de pessoa... Eu chamo de dodói, a pessoa fica dodói. A pessoa fica dodói com você, não, fica isso triste. Até a gente, assim, eu tento fazer esse exercício, às vezes eu gosto muito de um filme, a pessoa diz assim, ai, não, esse filme é horrível, eu fico, como assim? Mas aí tu respira, né, tu pensa, não, tudo bem, as pessoas pensam diferente. O único filme, eu sempre faço várias enquetes lá no Guia do Cinema, o único filme que, assim, eu nunca vi ninguém falando mal, eu acho que existe esse filme, chama-se The Shawshank Redemption, Um Sonho de Liberdade. Eu nunca vi uma pessoa falando mal desse filme. O máximo que eu vi foi, olha, gostei, mas não gostei tanto assim. Beleza, mas não falou que odiou. É o único filme, eu não sei o que... Olha, assim, eu amo esse filme, eu acho esse filme fantástico. E é um dos filmes que, assim, eu acho que é ó concurso. Assim, eu nunca vi ninguém falando que odiou o filme. Eu tenho que te dizer que eu tenho que rever, porque eu vi esse filme muito jovem e nunca mais revi. E ele não me marcou a ponto de eu dizer que eu adoro. E também não me marcou a ponto de eu dizer que eu odeio, mas eu tenho que rever. Então eu vou rever e aí tu me chama de novo. E então tá bom. Combinado, combinado. Esse filme, eu tenho até uma frase desse filme aqui, cadê a minha tatuagem aqui, ó? Get used living, get used to die, aqui, ó. Que assim, a gente pode... tá aqui, cadê? Deixa eu ver. Não consegui ver direito. É uma frase do filme. É uma frase do filme, bem bacana. Do outro lado é o meu lado japonês. Olha que filmaço, ó, que eu tenho aqui, ó. O Old Boy. Ai, nossa. Isso aqui é fantástico, isso é fantástico demais. Tem outro diretor que eu adoro, Sean Wong Park, as pessoas falam que é Wong Sean Park. O nome chinês, o nome coreano, japonês, às vezes fica ao contrário, as pessoas se confundem, mas eu chamo de Sean Wong Park. Sim, a gente chama pelo sobrenome, não é? O nome. O importante é identificar a pessoa, que eu sempre falo para a pessoa, identifique nos seus textos as pessoas que a gente consegue se conectar. Ô, Ju, é o seguinte, agora estamos chegando no final, já temos 56 minutos. Viu como passa rápido? Passa rápido, conversa boa. Passa rapidinho. Ó, agora é o bumerangue. Se eu abrisse uma cerveja aqui, eu ficava mais uma hora. Olha só, agora é o bumerangue cinéfilo. Lembra do programa da Maria e Gabriela? Que ela perguntava? Uma cor. Aí você responde com uma palavra ou com um breve pensamento. E aí a gente encerra a nossa jornada aqui. Vamos lá, então. Desde já te agradecendo, Ju. Obrigado por ter disponibilizado essa uma horinha do seu tempo para conversar sobre cinema com esta mente imperativa aqui. Sempre traz convidados fantásticos aqui no nosso Guia do Cinéfilo maravilhoso. Vamos lá, então. Juliana Costa, Juju Costa ou Ju Costa. Ju Costa. Como quiser. O que mais incomoda um crítico de cinema? Ai, tem que ser rápido. A primeira coisa que vem. Eu acho que umas opinião meio solta, assim, meio de qualquer jeito. Não gostei, porque não sei o quê. Tipo, não, tem bora. Tem muitos. Juliana Costa, qual é o streaming que você mais assiste quando você está em casa, quer ver um filme em casa? Eu vejo MUBI. Até porque eu tenho uma conta de universidade, aí também quem tem conta de estudante não paga. Fica aí a dica para quem é estudante, ó. Pode se cadastrar pelo e-mail da universidade. Eu vi um filme no MUBI o ano passado, qual foi? Foi o Awakening, filme da Geórgia. Filme fantástico. Filme fantástico. As pessoas odiaram esse filme, mas eu gostei do filme. Eles estavam com uma amostra da Geórgia. O MUBI tem uma coisa que eu gosto muito. Bom, era bumerangue, né? Já tô querendo pode falar. O MUBI tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eles têm a coisa do filme do dia, né? Eles sempre têm os 30 filmes em cartaz, e aí todo dia tem o filme do dia que entra e o filme que sai, que já estava um mês. Então, eu acho legal, porque eles têm essa coisa de uma programação... uma ideia de programação meio de sala de cinema, assim, tipo, esse é o filme que tem para hoje, assim, e aí tu vai ver, às vezes, sem nem saber de nada e tal, e se surpreende, né? É verdade, grande MUBI, gosto muito do MUBI, tem muito curta-metragem também lá, bem bacana, lá para quem gosta de curta. Lembrando que o cinema, pessoal, é curta, média e longa, hein? Se as salas de cinema, agora uma observação, se as salas de cinema elas não respeitam a lei do curta, aquela confusão toda que a gente já debateu aqui nos outros programas várias vezes, o problema é deles, porque curta é filme também, média é filme também, e geralmente
é o primeiro filme de todo bom cineasta. Nunca se esqueçam Exato. disso. Homens e mulheres batalhadores, guerreiros do cinema, sempre aí tem curta e média-metragem no currículo. Só observar que vocês vão perceber. Ju, ao longo da sua vida, em qual cinema você assistiu a mais filmes? Nossa, eu acho que foi na Cinemateca Capitólio, que é um cinema que abriu aqui em Porto Alegre, abriu em 2015, não faz tanto tempo, mas como eu trabalhei nesse cinema, assim, cansei de ver mais de 2 filmes por dia, ou então algumas mostras de fazer umas maratonas. E antes da Capitólio, a Sala PF Gastal, que é uma sala que fechou aqui também, que era uma sala de rua, que também é uma sala com perfil meio cineclubista, assim. Já negociei filme já com essas 2 salas maravilhosas. Ai, que massa. Eu conheci muita gente aí nessa minha jornada. Tem que vir aqui para Porto Alegre. Tu conhece a Capitólio? É um cinema lindo. Eu não conheço. Eu nunca fui em Porto Alegre, você acredita nisso? Eu nunca fui em Porto Alegre. Então vai vir. Eu sou uma viagem aí, tu e a Rafa, esse ano, para conhecer Porto Alegre. E olha, a gente comentou sobre isso. Até esse fim de semana. Eu preciso ir mais para o sul do país. Preciso mais. Tem muita sala de cinema de rua aqui, é muito legal. Se eu for, vou te chamar para tomar um café, hein, Ju? Vou chamar para você apresentar para a gente os cafés, porque eu sou viciado em café. Eu e minha namorada somos viciados em café. A gente roda aqui por todo o Rio de Janeiro, São Paulo, para poder ver os melhores cafés do planeta. E aí, tem muito café bom aí? Tem muito café bom. Maravilha, maravilha. Show de bola. Então, já combinado. Ju, seguinte, agora a última pergunta para a gente encerrar esse programa maravilhoso que está dando mais audiência do que a Rede TV. Seguinte. Mais que o Big Brother. Seguinte, Ju, qual é o seu filme favorito com o Nicolas Cage? Com o Nicolas Cage? Eu acho que é o Olhos de Vier assim primeiro, assim. Olhos de... Brian De Palma! Brian De Palma. Grande Brian De Palma. Ele com aqueles casacos, aquelas coisas coloridas, roxas. Maravilhoso. Nicolas Cage no seu auge. Ele nos 80, assim. Com certeza, esse filme tem Gary Sinise, um grande ator que eu adoro, o grande Gary Sinise. Eu tenho um amigo meu que é igualzinho ao Gary Sinise, eu chamo ele de Gary até hoje, eu acho que ele não sabe, ele não entendeu até hoje porque o apelido dele é Gary, mas... mas tem que ver o filme com ele. Pô, tem que mostrar pra ele que é o Gary Sinise, mas igualzinho mesmo. Vou botar no meu Instagram aí em breve. Grande Diogo Cauê, grande amigo meu, advogado, gente boa pra caramba. Ju, estamos chegando aqui no final. Podia ter aquela musiquinha do Jô Soares. Que pena que acabou. Ju, muito obrigado. Você é mega simpática. Eu adorei. Foi muito, 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 muito legal. Muito divertido. Obrigado por ter disponibilizado esse tempinho pra gente falar sobre essa arte tão maravilhosa. Eu adorei. Nos amamos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo vai estar lá disponível no Guia do Cinéfilo e também nas redes da TV Caeté, tá bom? A Ju é nossa convidada número 76, então tem outros 75 vídeos também para vocês assistirem, que tem essa jornada que começou já no ano passado e vai seguir por esse ano aí, rumo aí a 1000ª entrevista. Eu vou maratonar as tuas outras entrevistas todas aí. Maratona que só tem figuraça. Lá tem um monte de gente que não costuma falar com a imprensa, não, mas comigo falou aqui. Em breve vamos ter mais pessoas bem bacanas aqui. Só falar aqui a agenda rapidinho dos próximos programas. Semana que vem, na terça, a gente tem uma outra dobradinha. Tem a Patrícia Chamão, produtora aqui do Rio de Janeiro, e o Álvaro Campos, cineasta, também teve filme aí no Festival do Rio. Vamos conversar com eles. E depois, na quarta-feira, a gente vai ter um papo muito bacana sobre direção de arte com a Isabel Paranhos, lá da PUC-Rio, faculdade, a Pontifícia Universidade Católica, faculdade que esta pessoa aqui frequentou, que eu gostava das árvores da PUC. É muito legal as árvores da PUC. Numa outra vida minha, quando eu fazia informática, uma outra vida. Outra vida. Então, pessoal, fiquem com Deus. Ju, como o pessoal pode te seguir? Você não acessa muitas redes, né? Mas você quer dar o seu arroba? Não, eu tenho o Instagram, @cartilha da Juju, podem seguir, mas eu posto muito pouco. Eu sou um pouco mais ativa no Facebook, que é Juliana Costa.7777, e no Twitter também. No Twitter é @sangue de pantera. Caramba, só nomes poderosos, ó. Número 7, Sangue de Pantera, Cantinho da Juju, show de bola. Pessoal, fiquem com Deus, um beijo, assistam muitos filmes. Tem tanto filme bom, pessoal.
tem muito filme bom para vocês assistirem. Vai ver filme, meu Deus do céu. Vai ficar brigando, não. Vai ver filme. Beijo para todo mundo. Beijo, Ju. Beijo. Beijo. Valeu.